quero saudar todos com a paz do Senhor, o Brasil e o mundo inteiro, quem vai ouvir esse áudio. Foi algo que o Senhor me revelou no dia 5 de agosto, em que eu estava orando na igreja em que eu pastoreio em uma comunidade. E eu estava orando, pedindo a misericórdia do Senhor para a igreja dele, para o povo dele. E sempre nas minhas orações eu peço pelo Brasil, pelas nações, pelo mundo inteiro, pela humanidade, para que Deus venha libertar, salvar, transformar as vidas. E no momento em que eu estava pedindo pelo Brasil, amados, o Senhor me mostrou o Brasil em uma grande guerra. Eu via a frente de Manaus como se fosse a frente do Brasil todo. Eu via aquelas bandeiras vermelhas. Eu via aqueles aviões de guerra nos ares. Eu via os tanques de guerra. Eu via muitos policiais, o exército, a marinha, a aeronáutica, tudo em ação dentro do Brasil. Onde eu via o presidente Jair Bolsonaro, todo de branco também. E eu perguntei do Senhor, o que é isso, Deus? O que é isso, Jesus? O que é isso, Espírito Santo? E ele disse para mim, minha serva, é uma guerra no Brasil. Eu, Senhor Deus, vou levantar uma nação contra o Brasil. A nação brasileira, ela é minha serva. Deus falava para mim. Eu tenho esperado ela se voltar para mim com amor, mas ela não quer. Então eu vou gerar uma guerra contra ela, para que ela venha se render para mim. E naquele momento, amados, eu comecei a chorar, porque o Senhor me mostrou todinha a guerra. Eu vi aqueles mísseis voando e explodindo. E o Senhor disse, presta atenção, porque tu vai ver muita coisa aí, te segura. E tu tem que ver isso. E eu vi aqueles mísseis sendo solto aos ares e caía e explodia dentro do Brasil. Eu vi aquelas bombas, eu vi aquele tiroteio. E era muita gente correndo de dentro das cidades, das capitais para os interiores. Nós sabemos que tem uma Transamazônica, eu nunca fui, mas Deus me mostrava essa Transamazônica. Muitas mães com seus filhos no braço, chorando, correndo, seguro na mão de outras crianças, pedindo socorro dentro desses matos brasileiros. Eu via, Deus me mostrava as famílias saindo de dentro das cidades, das capitais e correndo para dentro dos matos, pedindo socorro. E o Senhor disse assim, ai das grávidas nesse tempo, ai das grávidas nesse dia de guerra. E eu via muitas cidades vazias, eu via os supermercados vazios, eu vi a cidade deserta. E a guerra, muito tiro, muita explosão. Vi os hospitais lotados de todas as capitais brasileiras. Eu vi os hospitais lotados que não tinha mais aonde caber pessoas. Vi os hospitais improvisados, aquelas grandes tendas, com aquelas pessoas todo furadas de tiro. E eu disse, Deus, o que é isso? Ele disse, guerra no Brasil. Mais uma vez, ele disse, guerra no Brasil. Não é em outro lugar, é dentro do Brasil. Eu levantarei uma nação contra a nação brasileira. Porque o pecado está muito grande, amados. O pecado está grande demais. Ninguém sabe mais quem é quem. E o Senhor dizia assim, fala para aqueles que têm colônias, que têm sítios, que plante muita alimentação, como feijão, arroz, plante milho. Plante, porque vai faltar muito alimento vai faltar. Meu Deus, amados. E o Senhor falava sobre a igreja, também para unir a igreja,
Porque o Senhor disse que no céu, Ele disse, minha serva, no céu, eu não fiz quarto separado para cada ministério. Eu fui preparar um lugar para que todos estejam reunidos junto. Eles vão morar junto. Não há separação. E eu olho do meu trono para a terra, eu vejo muita separação. Eu vejo muita indiferença. E eu não quero isso para o meu povo. E essa guerra também vai atingir muitos crentes, muitos pastores, que se dizem pastores e não cuidam das ovelhas. Só quer o dinheiro, só quer o dízimo, só quer as ofertas, só quer as lãs e deixa as ovelhas jogadas. O Senhor disse que vai punir muitos nessa guerra. E Ele vai levar muitos. Prepara-te, igreja. O Senhor mandou eu dizer, prepara-te, a igreja. Porque muitos o Senhor vai levar. E ai daqueles que estão de qualquer jeito em cima dos altares pregando. Muitos pastores estão pregando mentira só por causa de dinheiro. Estão passando a mão por cima de pecado. Cadê as disciplinas? Que ninguém mais é disciplinado. Pecam, os pastores não disciplinam mais as ovelhas. E nem pastores e nem diáconos, eles estão à vontade. E o Senhor diz que no dia dessa guerra, aqueles que tiverem dessa forma, ai deles. Ai deles. E o Senhor me fez ver também, para a igreja se preparar. Porque o Senhor disse que os dele Ele cuida. Daqueles que estão firmes com Ele não vai acontecer nada. Vai se assustar sim, mas não vai acontecer nada. Porque estão firmes, estão pagando preço, estão cuidando das ovelhas, estão falando a verdade, pregando, não estão deixando o pecado entrar na vida do povo de Deus. Glórias ao Senhor. Amados, Deus me mostrava muitos hospitais improvisados. E aquelas pessoas que iam para ali, eram muitas sem pernas, sem braços, com um buraco no seu corpo. E muitas pessoas sem cabeça. Porque a guerra vai ser muito feia. O Senhor me dizia, a guerra nuclear. E o Senhor disse, avisa o povo que se prepare, avisa a nação brasileira, avisa a igreja. O Senhor dizia, cadê as orações do meio-dia? Deus cobrou muito a Deus e amor por oração ao meio-dia, às 6 horas. Cadê o ministério de oração da Deus e amor? O Senhor está cobrando. Igreja, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos clamar. Cadê a santificação do povo de Deus? O Senhor, Ele está muito triste com a igreja. O Senhor disse para mim, minha serva, o meu espírito não tem mais lugar dentro da minha casa. Arabaxai decouve alamantio. Meu espírito, ele tem entristecido, chorado. Porque não querem mais ouvir a voz dos mistérios, a voz dos anjos. Muitos têm proibido alguém falar em mistério dentro das casas de oração, e Deus não quer isso. O Espírito Santo, ele tem se dobrado de costa para muitos ministérios. Abre teu olho, pastor que tem ministério. Abre teu olho, pastor, que Deus entregou um rebanho nas tuas mãos. Abre teu olho. Aleluia. Porque está chegando o grande dia.
Abre teu olho. Tem muitos em pecado em cima do púlpito do Senhor. Eu estou falando porque Ele me mostrou e Ele mandou que eu falasse. Muitos pastores estão em pecado. Muitos homens que são casados estão em pecado. Mulheres, jovens, cadê a mocidade em santidade? Cadê esse círculo de oração que tudo já está mudado? Não é mais círculo de oração. Naquele grande dia o Senhor vai cobrar. Naquele grande dia o Senhor vai cobrar. O Senhor disse para mim dizer para a igreja: dobrar o seu joelho e clamar, chorar, porque esse dia está chegando. Essa grande guerra dentro do Brasil. E Deus me falou ainda, amados, de uma guerra que eu não sei em que ano foi, mas o Senhor me mostrou uma guerra dentro do Brasil que aconteceu. Ele disse: vai ser dessa mesma forma. Muitos corriam pelos matos, cavavam buraco na terra para se esconder. Dessa forma vai ser dentro do Brasil. E muitos vão culpar o presidente Jair Bolsonaro. Não, é o Senhor Deus. Te acorda, Brasil! Te acorda, igreja! Porque o Senhor, Ele está irado. E Ele mandou eu gravar esse áudio e passar para todo o povo. E Ele disse: ai daquele que não acreditar, eles verão com seus próprios olhos. O Senhor disse para mim: minha serva, muitos vão dizer que tu está maluca. Maluca eles vão ver no dia em que começar essa guerra. Foi isso que Deus me mostrou. E mandou eu gravar o áudio e passar para todos. Amados, quando eu aceitei a Jesus, não foi para brincar de ser crente. Deus sabe de onde Ele me tirou e eu disse para Ele que o que Ele mandasse eu falar, eu iria falar. O que Ele me revelasse e mandasse eu falar, eu iria falar. E eu estou falando o que Ele me mostrou. Ele me revelou 3 vezes e eu fiquei 7 dias em consagração para Ele me confirmar mais 3 vezes. E Ele me confirmou e disse: grava o áudio porque eu já te confirmei. E aqui está, amados. Meu nome se chama Pastora Doracila, do Ministério Assembleia de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. E que você possa ouvir esse áudio e cuidar de se proteger. E de começar também a guardar alimento. Comece a guardar alimento. Porque você vai ver o que vai acontecer. Comece a guardar roupas. Porque muitos vão precisar. Todos vão precisar. E que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.